Olá, eu sou Isa Magalhães, idealizadora do programa CILES. Sou também escritora e educadora emocional e é um grande prazer te receber hoje aqui no nosso canal. E um aviso, se você não for inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal para receber avisos de novos vídeos, né? Porque aqui nós vamos estar sempre falando sobre a educação emocional, vamos falar sobre inteligência emocional e principalmente sobre as competências socioemocionais na escola, na vida, na família, enfim, o nosso objetivo principal do canal Ludes é conversar com você sobre a educação das emoções, como podemos melhorar a nossa vida através da educação emocional para o desenvolvimento da inteligência emocional e comportamentos inteligentes. E hoje, aproveitando essa deixa, nós vamos conversar exatamente sobre a família na escola, a família como parceira da escola, a família como ponto principal e importante em nossa vida. Afinal de contas, a família é como se fosse a nossa raiz, a nossa sustentação. E nesse momento que nós estamos passando por tantas crises, né, a nossa sociedade ela realmente está num momento que eu chamo de ruptura de um mundo velho para um mundo novo. E não é fácil. Essa crise atual, essa crise de saúde que nós estamos vivendo, né, com a pandemia, ela vem impactar em grandes mudanças e transformações. E isso realmente nos dá muito medo, isso nos deixa muito assustados. E para melhorar esse aspecto, para lidar com esse aspecto, né, que tem a ver com esse medo, com essa irritação de repente pararmos toda a nossa vida para o desconhecido, porque afinal de contas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então nesse momento é que vem a importância da família. E quando eu falo família, eu falo de toda essa conjunção, né, de toda essa agrupamento de pessoas que pode ser tranquilo em alguns aspectos, pode ser conflituoso em outros, porque afinal de contas, eu acho que você já ouviu falar dessa frase, não existe família perfeita. Contudo, a família, ela imperfeita ou não perfeita, ou com muitos conflitos, ela é a nossa base. Sem a família, tudo fica muito complicado. Por quê? Eu vou explicar para você, assim, a minha visão, que é uma visão mais sistêmica, né? Afinal de contas, eu venho também de estudos de um processo, uma metodologia, podemos dizer dessa forma, chamada constelação familiar. Eu fiz uma formação há muitos anos e utilizo essas ideias muito dentro daquilo, dos programas, né, que a Ludes ela vem desenvolvendo nas escolas. Eu utilizo muito essa metodologia e esse olhar que nós chamamos sistêmico, esse olhar para a família de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais inteira, ou holística, como eu também gosto de chamar. Então essa visão holística, essa visão sistêmica da família significa que ela não é só esse agrupamento ou essas pessoas que estão ao nosso lado, mas ela é toda uma raiz que nos sustenta, e uma raiz que vem aí de um passado muito longínquo, porque todos os nossos antepassados estão aqui com nós também, eles fazem parte da nossa história, eles fazem parte das nossas células, não é só uma memória celular, não é só uma herança cultural, é tudo isso junto, né? E aí é interessante nós tentarmos entender esse aspecto da família na educação das emoções dos nossos filhos. Como é que nós podemos colaborar com esse processo e, se nós formos estender um pouquinho, como podemos colaborar com esse processo na escola, né? Como é que nós podemos, nós enquanto famílias, abraçar a escola e fazer parte desse sistema maior. Muito bem, mas como eu estava falando, a minha visão sistêmica da família, ela se remete muito às ideias do Bertin Hellinger, né, que foi um alemão, que eu acho que vocês já ouviram falar muito nessa história, porque ela é muito comum hoje, já se conhece muito. Quando eu fiz a formação nos anos 2000, ainda no início dos anos 2000, era bem pouco falado.
né? Então a gente tinha que explicar mais, mas hoje eu acho que quase todo mundo já conhece o que é, né, a constelação familiar, a importância da constelação familiar. Mas eu não vou falar propriamente dito do processo terapêutico, mas eu quero falar das ordens do amor, porque a grande história que eu acho que esse terapeuta alemão ele trouxe para nós foi essa organização, ou essa ordem, que pode fazer com que nós possamos compreender melhor qual a importância da família em nossa vida e como nós, como pai, como mãe, né, como avó, tio, enfim, o papel que nós temos na família, como nós podemos ajudar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, netos, como nós podemos organizar melhor essa visão da família. Então Bert ele colocou uma coisa muito legal, que é essas ordens, né, que são 3 ordens, que quando a gente consegue entender, às vezes é meio polêmico, tá? Eu já vi muita gente ficar assim meio assustada com o processo, mas quando a gente consegue entender, sair do lugar comum, ir para um aspecto maior dessa questão familiar, nós conseguimos organizar a família, nós conseguimos organizar pelo menos os aspectos dessa união, que pode não ser tão unido, não estou falando da união no sentido comum da palavra, mas da união no sentido de estarmos juntos, não importa os conflitos que existam. Porque na maioria das vezes realmente nós queremos fugir se a família ela for muito disfuncional, ela tiver muitos problemas, então a tendência é querer fugir, mas não adianta fugir. É isso que a constelação, né, essa terapia veio nos mostrar. Porque para onde nós formos, nós vamos levar a família dentro de nós. Vamos levar essa educação, vamos levar essa cultura, vamos levar esses valores. Portanto, é muito importante entendermos como é a nossa família, como é a base da nossa família e as leis do amor ou as leis da organização dessa família. A primeira lei fala sobre a questão da hierarquia, né? Cada um de nós tem um lugar dentro da família. E essa organização ela é muito importante porque ela vem nos lembrar do papel do pai e da mãe em relação aos filhos, porque o Bert dizia o seguinte: quem veio primeiro tem muito mais direito, né? E isso às vezes nessa organização moderna da família, às vezes isso é esquecido. Os pais tentam dar tanto aos filhos que eles acabam perdendo o seu próprio lugar. E nesse momento há uma desorganização total na família, porque pai e mãe vêm em primeiro lugar. Não importa se esse pai e essa mãe não seja o modelo que normalmente nós achamos como o melhor ou como acho interessante, não importa. Uma das coisas interessantes também que o Bertin Helland nos colocou é que o pai e a mãe, eles dão o que é possível dar dentro da sua história, dentro das suas dificuldades. Então não adianta tentar buscar a perfeição, não existe perfeição. E quando nós descobrimos isso, nós conseguimos trabalhar com uma das emoções mais negativas que existe, que é a culpa. Porque a culpa nos faz congelar, a culpa nos dá raiva, nos dá tristeza, nos dá medo, nos congela diante da vida. Então não existe o certo ou errado nesse aspecto tão binário, vamos colocar dessa forma. Claro que existem regras a serem seguidas para que nós tenhamos uma qualidade de vida maior, mas não existe esse modelo tão fechadinho, e é isso que é muito interessante. Então nesse momento em que nós descobrimos isso, nós também vamos descobrir uma outra lei, que é a lei do pertencimento. Quer nós queiramos, quer não, nós pertencemos a uma família. E essa família, mais uma vez repetindo, ela pode não ser a ideal, ela pode não ser aquela família que nós achamos que seria, né, aquela família de conto de fadas, ou aquela família né, de foram felizes para sempre. Não, mas não importa. Essa família é a nossa família, é a nossa base, ela está aqui dentro de mim, quer eu queira, quer eu não queira. Então, no momento em que eu começo a entrar no processo de aceitação de que eu pertenço àquele grupo,
eu vou melhorando a minha tendência de querer a perfeição, a minha tendência de sonhar com algo que não é meu. E nesse momento vem a aceitação. E a aceitação é uma das emoções mais positivas que existe. A aceitação, ela vai lidar diretamente com a culpa, ela vai neutralizar a culpa, porque a gente chega à conclusão que nós vivemos ou nascemos, ou melhor assim, na família que tinha a ver com o nosso processo de aprendizado. Então, quando nós conseguimos entender isso, essa aprendizagem ela se torna muito maior, ela se torna o nosso destino, porque o destino é escolhas e as escolhas têm a ver exatamente com as nossas crenças. E a outra lei muito interessante, né, é o do dar e do receber. Dentro da família, se existe uma hierarquia e existe esse pertencimento, eu vou dar o que eu posso, né? E alguém vai receber também aquilo que eu estou dando. Geralmente os pais dão e os filhos recebem, né? Sair dessa história de que os filhos são merecedores de tudo. Eles são merecedores, mas eles vão receber aquilo que os pais podem dar. E se quando os filhos compreendem isso, e eles têm um instinto de compreensão sim, a família também entra num processo de aquietamento maior da ansiedade. E isso sai daquela culpa, né, melhor dizendo assim, dos pais de achar que tem que dar um mundo para os filhos serem felizes. Não, os pais na verdade têm que dar amor. Se esses pais que não são perfeitos, porque também foram filhos, porque também tem toda uma história, se esses pais conseguem dar o amor maior para esses filhos, vamos dizer, isso vai além das questões materiais, além daquilo que eu não posso dar em termos materiais. Então o amor não é dar coisas, o amor é dar mais atenção, é ouvir, é cuidar da melhor forma que você, que eu, que a família pode, né? Não é a perfeição, mais uma vez vamos sair dessa questão. Então, nesse momento, nós entramos naquela questão da participação da família na escola, porque esse amor tem muito a ver com a educação. E a educação tem a ver também com a escolha que a família vai fazer para os seus filhos, se ela puder, obviamente, da melhor escola para esse filho. E a melhor escola não é a escola mais rica, não é a escola, né? Claro que se eu puder colocar numa escola que tenha uma educação que vá propiciar, vamos colocar assim, uma educação de ponta, claro que esse meu filho ele vai ser diante de uma sociedade que cobra tanto, ele vai ter condições, né, de competir, afinal de contas nós vivemos numa sociedade muito competitiva, mas isso é um dos pontos, porque se essa família consegue participar dessa escola, vamos dizer no caso das escolas públicas também, essa família pode ajudar essa escola a se transformar, a ser uma escola melhor. E é uma coisa muito interessante que eu tenho para colocar para vocês. Quando nós matriculamos os nossos filhos numa escola, na verdade, quem vai para a escola não é só o filho, mas nós vamos também para a escola. Porque no momento em que nosso filho entra pelaquela escola, ou naquela escola, né, ou no momento que nós escolhemos essa escola, quem está escolhendo também é o nosso aluno, ou que interno, a criança e o adolescente que nós fomos um dia. Porque quando nós vamos para a escola, nós vamos com o nosso filho, mas nós vamos com as nossas memórias emocionais e afetivas da escola que mora dentro de nós. Portanto, se você tem uma relação traumática com a escola, a melhor maneira de lidar ou melhorar isso é participando também da escola. É tentando fazer da escola aquela escola que um dia você sonhou para você. Então, por isso é muito importante a participação da família na escola, nessa vida, nesse cotidiano escolar. E aí entra nessa visão sistêmica, né? Que é quando a criança, o adolescente ele entra na escola, ele leva também toda a sua história para essa escola. E se não houver a participação da família, do pai, da mãe, às vezes os pais não conseguem muito, manda os avós, mas tenta ver um pouquinho, um tempinho mínimo que você puder para participar o máximo que você puder da escola, do dia a dia, do currículo escolar, acompanhando o seu filho.
Principalmente hoje que nós falamos muito da importância da educação emocional, mas a escola sozinha não vai poder fazer essa educação das emoções. As escolas, elas estão tentando mudar para trabalhar não só as competências cognitivas, mas as competências emocionais. Mas sem a família participar, vai ser um pouco difícil. Por isso mesmo é que nós aqui da Ludes, nós temos alguns projetos, né? Nós temos a Família Unida pela Paz, que é um projeto muito interessante, que é chamada Convivência com Paz, e principalmente esse é um projeto para o Fundamental 1, crianças, né, menores e tal. Para os adolescentes nós temos um projeto muito legal também, que é a Família Participativa, que tem muito a ver de tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês. Nos dois projetos é óbvio, né, que nós levamos essa visão sistêmica, essa visão de participação maior da família. Tanto que tem uma meditação que nós recomendamos logo no início do ano letivo, logo no início que a escola começa, que é a meditação dos antepassados, que é o momento em que as crianças e os adolescentes entram em contato com o seu sistema familiar. Então, assim, tem muita coisa para falar sobre isso e nos próximos vídeos, com certeza, eu vou tentar falar mais para esse vídeo não ficar também muito longo, não pegar muito tempo de vocês, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, dê aí um gostei, né, um like e se inscreva no nosso canal para que você possa receber os avisos dos nossos vídeos, porque a Ludes quer estar junto com você nesse momento, vamos dizer assim, nesse momento tão conflituoso da nossa sociedade. E juntos nós podemos fazer a diferença. Espero você nos próximos vídeos. Até lá. Obrigada.